Olá, está iniciando o videocast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, videocast que tem como principal objetivo trazer todas as informações, levar as informações para você do Parlamento Caxiense, mas também aquelas que fazem a diferença no seu dia a dia, como, por exemplo, saúde. Nós estamos no mês de julho, essa fala ela vai se estender durante todo o ano, mas julho é considerado um mês amarelo de conscientização às hepatites virais. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, uma lei foi instituída no Brasil, número 13.802 de 2019, que tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Para falar sobre este assunto comigo hoje, a médica Leonora Piccoli, gastroenterologista, especialista em hepatologias, e também Renata Fedrice, médica gastroenterologista, especialista em hepatologias. Ambas atuam no ambulatório de hepatites virais do Serviço de Infectologia da Secretaria Municipal da Saúde e estão aqui comigo hoje para tirar todas as dúvidas a respeito deste assunto que é tão importante. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Quero começar com a doutora Leonora para falar sobre este assunto. Vamos começar do básico, Leonora. O que é hepatite? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente debater esse assunto, né, que é de extrema importância. Hepatite, por definição, é uma inflamação do fígado, que dentre as causas temos as hepatites virais, que são os vírus que causam essa inflamação no fígado. Essa hepatite ela pode ser aguda, quando ela está acontecendo num período estipulado de 6 meses, ou crônica, quando passado esse período o organismo não conseguiu ter força suficiente para se defender e eliminar o vírus, que é o que a gente chama de hepatite crônica. Ou seja, a gente tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Já adiantando um pouquinho, as hepatites, os vírus são vários, tá? São denominados por letras. A gente tem descoberto até o H, mas na prática o que a gente trata e o que tem impacto é o A, B, C, D e E, que são os que a gente encontra aqui no país. E na nossa região especificamente A, B e C, que são os mais comuns. Certo. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho a respeito desses mais comuns. Então, a doutora Leonora disse que pode ser até o H, né? Mas existem os que mais representam, principalmente falando aqui da nossa região. Os tipos e o que eles denominam? Como é que eu sei qual é o tipo de hepatite que eu poderei ter, vamos supor? Olá, Rafaela. Primeiramente, é um prazer nós estarmos aqui conversando com vocês sobre um assunto tão relevante, de extrema importância. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de hepatite, como a Leonora já tinha comentado, nós temos as hepatites virais, nós temos as hepatites medicamentosas, nós temos as hepatites autoimune, e hoje eu acho que a relevância maior é a gente falar sobre as hepatites virais. Então, aqui no sul do Brasil, a gente fala muito da hepatite A, da hepatite B e da hepatite C. A hepatite A é aquela hepatite aguda, que ela tem uma transmissão fecal-oral. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. A hepatite B e a hepatite C também são hepatites virais e essa transmissão ela se dá por contato de sangue ou secreções, né? Elas são extremamente prevalentes na nossa região, nós temos tratamento, né? E é esse, eu acho, que o nosso foco que a gente vai falar agora ao longo da nossa conversa. Gostaria de saber de vocês. Vocês me disseram que tem a hepatite viral, que é essa que a gente fala agora, principalmente no julho amarelo, a conscientização, a prevenção, mas também tem a medicamentosa. Dá pra gente saber qual é a diferença entre uma e outra para quem está nos acompanhando, doutora Leonora? Sim. Mas a diferença basicamente a gente vai ter com o exame laboratorial, porque a característica delas é muito parecida. Primeiro, o fígado é um órgão que não dá sintoma, ele é completamente silencioso e esse é o grande problema das doenças do fígado. A gente não vai ter um dado que nos chame a atenção. No caso das hepatites agudas,
alguns dos pacientes que se contaminam tanto por medicamento ou a própria autoimune como os vírus, eles fazem o que a gente chama de icterícia, que é o amarelão, que é o que vai chamar a atenção da pessoa para procurar auxílio. Porque os outros sintomas são muito vagos, é cansaço, fraqueza, mal-estar, que isso qualquer virose provoca. Então é difícil da gente fazer esse diagnóstico. Para saber se nós estamos diante de uma hepatite medicamentosa, autoimune ou viral, a gente lança mão de exames de laboratório. Os vírus eu consigo procurar no organismo a defesa. O organismo entra em contato com um vírus, ele automaticamente cria um anticorpo. Um soldadinho que vai nos acompanhar para o resto da vida. E esse soldadinho eu consigo testar, eu consigo descobrir o que está causando. O medicamento é mais difícil, porque eu não tenho esse marcador específico. Então, isso vai muito de uma conversa com o paciente, dizendo tudo que ele costuma tomar, chás, ervas, próprio medicamento, esses milagres do emagrecimento. Então, a gente tem que ter uma conversa muito franca de suplementação, tudo. Porque a gente tem muito comum hoje as inflamações por esses fármacos e ervas, enfim. Então também fica o alerta, né, doutora Renata, de que existe a possibilidade de se pegar hepatite por meio de medicamentos e de chás que muitas vezes a gente se toma porque eu sei que lá a mãe uma vez dizia que o chá o vizinho usa, o Beltrano usa, fulaninho tomou e ficou ótimo, esse é ótimo para isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas naturais, porque elas também são tóxicas para o fígado. E essas hepatites medicamentosas, elas acabam sendo diagnosticadas mais como uma exclusão, né? Como a Leonora comentou, a gente consegue, através de sorologias, de exames laboratoriais, fazer o diagnóstico das virais. Da hepatite autoimune, nós temos marcadores de autoimunidade, que também a gente consegue detectar por exames sanguíneos, às vezes biópsia hepática, que vai nos dar essa resposta em relação a uma doença autoimune, uma doença medicamentosa, né? E às vezes são medicamentos, são ervas, são chás que a gente acha, a maioria dos pacientes comentam, são inofensivos, é só um chazinho ali da minha horta, da horta da vizinha, às vezes tratamentos para emagrecer, que também dizem aos pacientes que são naturais e muitas vezes são os mais perigosos, né? São muito frequentes. Bem importante ressaltar isso. Após, então, a gente saber que estamos com hepatite, qual é o tratamento a partir do diagnóstico? Bom, aí primeiro vai depender da causa, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, porque os tratamentos são muito variáveis, né? Então, em relação à medicação, é óbvio que a suspensão dessa medicação, dessa erva e dar suporte com sintomáticos. E em relação à doença autoimune, então nós temos medicações específicas para isso, que são imunossupressores, que vão acabar combatendo a doença. E se tratando das hepatites virais, bom, aí sim nós temos medicamentos. Hoje, tanto o tratamento da hepatite B como da hepatite C são via oral, então são medicamentos que não são injetáveis como há poucos anos atrás eram, e a gente consegue pela rede pública. Ah, bacana, importante ressaltar. Então, esses tratamentos podem ser adquiridos pelo SUS. Exatamente. Na verdade, o paciente, no momento que ele entra no ambulatório, todos os exames necessários, né? E toda a medicação é oferecida pela rede pública. Hoje, nós falamos que as medicações é o que relativamente a gente tem de melhor no mundo, então são medicações excelentes, são medicações caras e o paciente tem todo esse suporte pelo SUS, pela nossa rede pública. Doutora Leonora, a partir do diagnóstico, eu tenho que tomar algum cuidado? Essa hepatite, ela passa de uma pessoa para outra? Essa hepatite, ela tem cura? Como é que é feito esse procedimento até eu estabilizar? Como é que é? Então, a hepatite A, ela é autolimitada, que a gente chama. Então, ela tem o período que ela começa e ela vai terminar sozinha. Não existe remédio para ela, porque os sintomas são vagos e o repouso e uma alimentação saudável consegue eliminar o vírus A. Agora ela passou a ser uma grande preocupação
no nosso mundo hoje, né? Por conta dessas enchentes que nos assolaram no mês de maio. Porque com uma contaminação, a Renata falou que é fecal oral, isso vem da água, vem de fruta, vem de verdura mal lavado, vem de contato, principalmente de criança, de bota a mão no vaso, troca objetos, bota na boca. Então, a gente vai estamos esperando um aumento significativo nos casos de hepatite A por conta dessa catástrofe que acometeu o nosso estado. Mas, de novo, ela é autolimitada, ela vai resolver sozinha. A hepatite B, 95% dela vai se resolver sozinha. 5% o vírus vai permanecer no organismo. E é nesses 5% que a gente intervém com medicação. A hepatite C é ao contrário. 80% dela vai permanecer com o vírus. 80%, 85%. 15% só o organismo consegue combater. Mas os outros 80% a gente vai ter que intervir com medicação. Então, sim, elas têm tratamento, sim, elas são solucionáveis, basta a gente fazer o diagnóstico, que eu acho que esse é a grande dificuldade que a gente tem hoje na área da hepatologia, é o diagnóstico, é o gargalo das hepatites virais, é o diagnóstico. Por isso que tanto se escolheu o mês de julho para falar sobre isso, e eu queria saber de vocês, doutora Renata, por quê que mesmo com tanta tecnologia que a gente tem hoje, acesso a todos os tipos de informação, ainda assim o diagnóstico ele é mais difícil das hepatites? Justamente por serem doenças assintomáticas. Então, os pacientes, o que eles pensam? Eu estou bem, eu não tenho doença, eu não tenho nada. Né? E aí é que mora o perigo, porque são doenças que não, na maioria das vezes não demonstram, não dão sintomas, e aí muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico tardio. Pegamos um paciente já numa evolução, numa doença avançada, com uma cirrose ou com carcinoma hepatocelular, que é o câncer nas células do fígado. Então, eu acho que começa por aí. Por se tratando de uma doença assintomática, os pacientes acabam não procurando os médicos porque eles não têm sintomas. Na maioria das vezes, o diagnóstico ele é casual. O paciente vai fazer uma cirurgia e acaba fazendo esse diagnóstico, né? Eventualmente um check-up, e aí os médicos pedem, né? Então, a gente vê que a gente acaba subdiagnosticando, né? O número de pacientes que apresentam hepatite. Outra questão que eu acho que, assim, a gente acaba falando pouco sobre hepatite. A gente tem o Julho Amarelo, né? Que é um mês que a gente aborda muito esse tema, mas ao resto do ano a gente acaba falando pouco. E aí eu acho que entra a questão da desinformação. Mesmo a gente tendo acesso hoje em dia, né? Internet, televisão, mas às vezes eu acho que a gente peca nesse sentido de falar pouco sobre um tema que é tão importante e tão prevalente, né? Sem dúvida. Doutora Leonora, você trouxe antes, é importante ressaltar, a hepatite ela é uma doença silenciosa, mas a gente tem que cuidar principalmente verduras, frutas, que pode vir uma hepatite daí, às vezes a gente diz, tu lavou bem essa salada, né? E aí tem muitas doenças que podem ser pegadas por meio disso. Dentre elas, a hepatite. Então, para quem está nos acompanhando aqui, vale ressaltar muito também ter esse cuidado a mais com os alimentos, com a água. Será que vale a água ser fervida? O que você diz, doutora? Com certeza. Lavar bem os alimentos, a boa higienização, a água fervida, independente do tratamento. E agora, principalmente agora, nessa fase que a gente está de muitos depósitos terem sido acometidos pela enchente, não beber direto da lata, lavar as latas, lavar as garrafas, higienizar esses produtos. Aqueles cuidados que a gente tinha lá atrás com a pandemia, que a pandemia nos trouxe, eu acho que eles são extremamente válidos para agora, para esse período que a gente está agora, por conta da hepatite A. E sempre, né? Porque independente da hepatite, a gente tem salmonela, a gente tem Escherichia coli, a gente tem diarreias graves, né? A gente tem outras doenças que são acometidas por isso e que a gente tem como prevenir lavando a mão, lavando os alimentos, lavando as compras. Então, são cuidados mínimos que podem nos beneficiar e muito.
A gente não está falando sobre isso, mas você falou da enchente, a leptospirose. Houve um aumento significativo de mortes, inclusive, isso né? Aí. Justamente pelo fato desses cuidados. Por conta cuidados. disso, exatamente isso. Porque a gente não tem como controlar, né? A gente não sabe. A água veio, ela levou tudo. Então, assim, a gente tem muitas áreas rurais, onde a gente tem ratos, onde a gente tem materiais de depósito, assim, vai construir um galpão, sobra madeira, fica aquele negócio acumulado, que a gente tem muito disso, né? E a água levou tudo. Então, todos entraram em contato com isso de uma forma ou de outra. Então, um cuidado básico de higiene ajudaria bastante a gente dar uma controlada. 2 dúvidas aqui, que provavelmente são dúvidas até das pessoas. Essas saladas, essas verduras, essas frutas, você disse lá na pandemia, a gente lavava. Tem gente que ensina a colocar um pouquinho de... Vinagre. Não, e a outra água sanitária. Isso. Pode? O bicarbonato pode. Ele tem que ser diluído, né? Não vai mergulhar na água sanitária mesmo, não mergulha a fruta, mas ele diluído na água funciona muito bem, faz a higienização, seca bem a folha e guarda na sua geladeira para consumo. Tá. E para água, né? Para essa água ser mais pura, além de um filtro, aquele filtro de barro lá da avó ainda vale? Vale, ele é o que melhor funciona, né? Esse filtro de barro é o mais potente, digamos assim, para filtragem da água. Mas não precisa comprar um filtro de barro. A pessoa pode, o filtro que ela tem em casa já dá conta disso. E se ela tem dúvida, só ferver. Certo. E tem que tomar cuidado também com a água que a gente compra do galão? Porque às vezes a gente acha que aquela água está bem limpa e às vezes não. A gente não tem ideia do que tem que saber a origem da onde a gente está comprando, né? E, de novo, higienizar o galão como um todo. Quando a gente compra galão que vem de fora, os meninos, quando vêm trocar na nossa casa, eles têm o álcool, eles limpam, eles higienizam. Isso a gente tem que fazer com qualquer garrafa de bebida que a gente vai comprar. Claro que tu saber a origem do produto que tu está comprando é um dado a mais de segurança que a gente tem, né? Dá para garantir que todas são completamente puras? A gente nunca vai ter essa garantia, né? Mas também a gente não precisa enlouquecer por conta disso. É o bom senso que a gente dá a volta. Sem dúvida. Doutora Renata, por favor. Não, eu ia comentar, a gente está falando muito, então, em relação à hepatite A, que nesse momento está em alta, em virtude das enchentes, mas a forma de transmissão da hepatite B e C, né, que é o nosso foco no ambulatório das hepatites aqui de Caxias do Sul, a transmissão ela não se deve, não é dessa maneira, transmissão oral fecal, né? Então, são outros cuidados que os pacientes podem ter, porque hepatite B e C, elas são transmitidas através do contato com secreções e sangue, né? E aí a gente fala em relação a usar preservativo nas relações sexuais, os locais onde se faz tatuagem, onde se faz manicure e pedicure, porque a gente sabe que muitos salões não têm a higiene, não são materiais esterilizados como deveriam ser, e essa é uma forma da gente prevenir essa transmissão, então de ter a segurança de fazer as unhas, né, em locais seguros, que tem essa higiene, né, não compartilhar qualquer material de higiene pessoal, como gilete, como alicate, né? E aí a gente fala, então, inclusive nos pacientes que são fatores de risco para adquirir essas hepatites, como os pacientes drogaditos, que muitas vezes compartilham seringas, né? Então, tudo que for objeto que tenha contato com secreção e sangue, a gente tem que ter de uso pessoal. Né? Então, a gente falando dessas 2 hepatites, em especial B e C, que seria essa forma que é diferente, tu não vai adquirir através de uma verdura, de uma fruta contaminada ou de um alimento contaminado. E tu também não vai adquirir ela através de um abraço, de um beijo, usando a mesma toalha, né? Que é uma dúvida muito frequente no nosso ambulatório, que os pacientes perguntam, doutora, como é que eu pego isso? Porque às vezes tem um membro da família que tem hepatite, e aí eles ficam com esse receio, o lençol, né? A toalha, a roupa, o abraço, o tomar o chimarrão, né? Essa não é uma forma da gente pegar a hepatite B e C, tá? E a hepatite A é o que a gente estava falando, de fato, se transmite, pode pegar sim. Tá, então a A eu posso pegar tomando chimarrão.
através de... Sim. A B e a C não. Não. Certo. E eu não preciso, então, ter todos esses equipamentos separados. A toalha, o lençol, não tem problema. Não, materiais, coisas de higiene pessoal... Que não são sim, cortantes. Que não tenha contato com sangue ou secreções. Ou seja, é válido a gente levar, as mulheres principalmente, né? Levar o seu kitzinho para manicure. Dúvida. Esse é o ideal. Sem Cada dúvida. um carregar o seu próprio kit. Exatamente. Ter o seu alicate, né? Porque a gente não tem como botar a mão no... Tu vai num salão, tu vai dizer, não, lá eles fazem toda a esterilização. Mas aí existe um controle em relação a isso? Será que se faz de forma adequada? Então não é mais fácil tu levar o teu kit, porque tu sabe que só tu usa, e aí não tem risco nenhum de tu adquirir uma doença cuidando da sua beleza, né? Há uma fiscalização da secretaria quanto a isso? Sim. Tem. É que assim, o que acontece? Antigamente, a gente acreditava que o calor do forno e das seringas que, nas épocas de seringa de vidro, a gente fervia, esquentava a agulha no fogão, que o calor do fogo e a água fervida esterilizava. Quando a gente descobriu a hepatite C, que isso foi em 89... Um dos grandes focos de contaminação das pessoas com hepatite C foram justamente essas seringas de vidro. Porque o calor que a gente atinge no fogo e nos forninhos não tem potência para esterilizar o vírus, para inutilizar o vírus. O que tem essa força é a autoclave. Então, locais que tem autoclave, que a temperatura vai a mais de 1000 graus, a gente tem uma esterilização correta. Locais onde a gente tem só um forno de aquecimento, que tu não tem a temperatura para eliminação do vírus. Então, isso é que é o grande problema, que a gente tem que saber os lugares que tem autoclave dos lugares que não tem. Isso vale para salão, isso vale para estúdio de tatuagem, piercing e etc, né? Tem que ter a coisa com autoclave. A temperatura tem que ser muito alta. E é interessante falar que a gente se fala muito do HIV e o vírus da hepatite C é um vírus muito mais resistente no ar. Ele morre com muito mais dificuldade comparando em relação ao vírus do HIV. Então, por isso essa necessidade de autoclave para conseguir, de fato, matar, eliminar o vírus. Certo. Como é feita a fiscalização? Existe equipes de vigilância que cada centro de saúde, de tempos em tempos, tem que renovar o seu alvará, né? E aí uma equipe da vigilância vai até o local e checa se o piso é adequado, se tem os materiais adequados, se aquilo que o estabelecimento está propondo oferecer para a população, se ele preenche esses critérios de cuidado. Então, isso é permanentemente fiscalizado. Se eu não me engano, a renovação de alvarás é anual. Então, tem que ir, todo ano a gente tem que fazer essa solicitação e um membro das vigilâncias vai até o local e faz a averiguação. Então, vale também olhar a plaquinha, se tiver esse alvará, é um local seguro. Sim. Deveria ser obrigatório, né, esse alvará, um Exposto, estabelecimento, né? só poderia estar funcionando na vigência desse alvará atualizado, né? Exatamente. Gostaria de saber de vocês, há vacinas para as hepatites? Há um período que eu possa tomar essa vacina para prevenir? Como é que é? Então, dependendo da hepatite, sim, tá? A hepatite B, ela tem vacina. Na verdade, a hepatite B é a primeira vacina que a gente recebe ao nascer, né? Então, a gente recebe lá na infância e depois, na vida adulta, a gente deveríamos receber, são 3 doses. E adquirindo imunidade, né? Adquirindo os anticorpos, a gente não precisaria mais receber a vacina, a gente ficaria protegido. Então, sim, e isso é extremamente importante falar, porque muitas pessoas também não sabem que tem vacina da hepatite B. A vacina, ela é ofertada para toda a população e ela é feita nos postinhos de saúde. Certo? A hepatite A, nós também temos a vacina. Essa vacina da hepatite A, ela não é para toda a população disponível pela rede pública.
A rede pública, ela oferece essa vacina para pacientes que têm doenças crônicas, uma imunidade mais baixa. Então, pacientes, por exemplo, que já têm uma hepatopatia, algum dano crônico no fígado, eles vão receber sim pela rede pública. E na rede privada, nós temos à disposição a vacina da hepatite A. Em relação à hepatite C, infelizmente, não temos ainda vacina, né? Então, isso eu acho que é uma luta aí dos laboratórios de tentar desenvolver uma vacina para hepatite C. Então, a gente tem como prevenir tanto a hepatite A quanto a hepatite B. Uma ressalva só, que a hepatite A não fazia parte do calendário de vacinação das crianças até nos últimos 5 anos. E aí, a partir dos últimos 5 anos, ela entrou no calendário obrigatório do SUS. Então, crianças podem até 15 anos que não tenham feito a vacina da hepatite A anteriormente, podem ir para o postinho que também vai ter a vacina da hepatite A disponível para essa população. A população adulta, como a Renata disse, casos especiais, o SUS subsidia, o resto a rede privada tem. Certo. Uma dúvida, uma vez pego uma hepatite, eu posso doar sangue em algum momento ou não mais? Não mais. Nenhum tipo de hepatite? A hepatite A, sim, porque ela é autolimitada. Então, ela vai ter um período que ela vai começar, tu vai estar com a doença, vai transmitir, depois tu vai ficar com o soldadinho, com a defesa. Então, não tem problema algum em doar sangue nos casos de hepatite A. A hepatite B, não. Por quê? O vírus, ele vai para dentro da célula do fígado e ele se mistura com as nossas células. Então, eu não consigo curar a hepatite B. Eu consigo controlar a hepatite B e inutilizar esse vírus. Mas a partir do momento que eu passo esse sangue para alguém que está debilitado, porque a pessoa para receber sangue é porque ela não está bem, né? Eu vou ter o risco de transmitir essa doença para essa terceira pessoa. O vírus C, a mesma coisa. Mesmo a pessoa tendo tratado, a gente não consegue comprovar isso nos bancos de sangue, de uma forma, falando em população, de uma forma geral, nação, né? Eu não consigo controlar isso. Uma vez tratada e curada a hepatite C, eu não tenho mais o vírus. Então, na teoria, eu não tenho mais como transmitir uma doença que eu não tenho. Mas o soldadinho vai me acompanhar para o resto da vida. O soldadinho é os que os bancos de sangue testam. E aí eles não podem confiar só na palavra da pessoa dizendo eu tratei e estou curado. Então, por esta razão, a gente tem B e C, uma vez contaminado com o vírus, não pode mais ser doador. Certo. Hepatite pode causar câncer de fígado, doutora? Pode, e na verdade o acompanhamento e o tratamento que a gente faz nesses pacientes são justamente para evitar o avanço da doença e até chegar nesse ponto do câncer das células do fígado. A cascata natural dos eventos é o paciente adquirir uma hepatite crônica, essa hepatite acabar virando cirrose, né, que é um grau de fibrose avançado, onde as células do hepatócito, que são as células do fígado, não conseguem trabalhar de forma adequada, e o desenvolvimento posterior de carcinoma hepatocelular, que é o câncer nas células do fígado. A hepatite B, por exemplo, ela consegue, inclusive, passar esse estágio da cirrose. Então, o paciente ele pode ter hepatite B, não desenvolver a cirrose e desenvolver, sim, um câncer nas células do fígado. Então, o acompanhamento e o tratamento desses pacientes é justamente para evitar esse desfecho, que é o câncer e aí a necessidade de um transplante hepático. Hepatite mata. Mata. Então, a gente tem que, justamente como vocês falaram, né? A gente não, às vezes as pessoas não dão tanta importância por ela ser tão silenciosa, mas ela é gravíssima. E isso é uma preocupação mundial, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde tem um acordo com grande parte dos países no mundo da eliminação dos vírus da hepatite até 2030. Essa data vai ser revista porque tivemos essa pandemia e isso nos deu um gap
muito grande de diagnóstico, mas basicamente é uma preocupação no mundo, sim, a eliminação do vírus da hepatite B e C. Doutora Leonora, sei que você tem alguns números aqui para falar sobre Caxias do Sul. Quantos casos de hepatite a gente tem? Quais números você pode trazer para a gente ter uma noção que, sim, elas estão circulando por aí todos os dias? Então, a hepatite, dado que a gente tem a hepatite C, a gente tem em torno de 1% da população contaminada pelo vírus da hepatite C. Nem todos estão diagnosticados, nem todos estão tratados. Então, isso é importante de ressaltar muito para a população. Se fazer o teste para ver se tem hepatite B e C. Em Caxias, desde que a gente tem um ambulatório, que em 2007 o ambulatório foi aberto, a gente tem em torno de 3 mil pacientes tratados e acompanhamento. No último ano, a gente abriu 150 prontuários, mais ou menos, de casos novos, digamos assim, né? De pacientes que não sabiam que tinham e que chegaram para a gente com esse diagnóstico só da população de Caxias. O nosso ambulatório atende toda a região, toda a 5ª coordenadoria. Então, nós temos 49 municípios encorpados com a gente. Então, esse número extrapola. Porque aqui a gente tem uma outra característica. A hepatite B, ela é muito comum na região do Mediterrâneo, na Europa. Então, é muito comum na Itália. E muito imigrante italiano veio com a doença para o Brasil. E por ser assintomática, vai passando de mãe para filho sem que se faça o diagnóstico. Então, é importante as pessoas fazerem o exame específico para hepatite. Fazer exames de rotina não significa que tenha feito o exame da hepatite. E nós temos na nossa região muitas famílias que tiveram contato e num trabalho que a gente fez há uns anos atrás, a gente conseguiu resgatar de onde vinha esse vírus e o vírus vem da imigração, vem da Itália. Então, é importante todo mundo fazer o exame para hepatite B e C pelo menos uma vez na vida. E, Rafaela, é importante a gente falar, a Leonora tinha comentado antes em relação à transmissão da hepatite B, que a maioria dos pacientes adultos que são imunocompetentes, ou seja, que têm a imunidade boa, o organismo próprio consegue eliminar sozinho esse vírus e eles não vão cronificar. É diferente do recém-nascido. A maioria dos pacientes que tem o que a gente chama de transmissão vertical, que é quando a mãe passa para o nenê, a grande maioria cronifica. Então, os números são bem distantes. Os pacientes que adquirem da sua mãe, adquirem na infância, provavelmente vão cronificar. E aí a importância da gente fazer o pré-natal nas mães, a gente conseguir diagnosticar essas mães que são portadoras de hepatite B e, claro, fazer a vacina no recém-nascido, que é feito para todos, e a gente tem a imunoglobulina, que a gente consegue solicitar para o hospital se planejar para esse recém-nascido, além da vacina da hepatite B, ele também receber essa imunoglobulina. E aí a taxa de transmissão é muito, muito baixa. Então, a gente consegue evitar essa transmissão conseguindo fazer a vacina da hepatite B, mais a imunoglobulina, né? E reduzindo muito essa transmissão vertical, né? Sim, com certeza. Gostaria de saber de vocês qual o impacto das hepatites para a saúde pública. Gigantesco. Tanto por isso que entrou nesse planejamento da OMS. A hepatite C, por exemplo, foi por muitos anos a principal indicação de transplante hepático no mundo. Então, é um custo muito alto. A quantidade de carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado por conta das hepatites, é um número que cresce de forma exponencial, que isso tudo impacta financeiramente e em qualidade de vida também. A hepatite C, de 2015 para cá, mudou o tratamento e aí a gente passou a conseguir curar ela em torno de 95% dos casos. Mas antes disso, a gente tratava e não necessariamente ia curar, e esse paciente fazia cirrose e fazia câncer de fígado. Então, eles têm um impacto muito significativo a ponto dos países, e isso inclui o Brasil assinou
acordo, né, com a OMS, e o Ministério, desde então, vem implantando políticas para a gente conseguir segurar a transmissão. Aí entram os pré-natais, entram as vacinas das crianças, entra a imunoglobulina, entram as testagens nos grupos de risco, que são os privados de liberdade, centros de drogas, onde tem, centros de diálise. A gente tem uma política linda acontecendo da Sociedade Brasileira de Hepato junto com a Sociedade Brasileira de Nefro, de zerar os vírus nas clínicas de diálise. Sim, porque ali é bastante, é uma forma de contaminação. O banco de sangue, a gente já tem essas testagens. Então, a gente está se buscando o público onde ainda circula o vírus para a gente tentar erradicar na raiz. Aqui em Caxias, a gente fez por 3, 4 anos, a gente fez testagem em massa dos 2 presídios que a gente tem aqui. E a gente conseguiu basicamente controlar aqui na nossa região, só fazendo a testagem e o tratamento. Como o tratamento passou a ser via oral por um tempo curto, 12 semanas, totalmente subsidiado pelo SUS, é mais fácil da gente conseguir tratar hoje em dia. Então, basicamente, faz o diagnóstico, a gente descobre, trata, cura, está resolvido o problema. Eu costumo explicar para os meus alunos em relação à hepatite C que, na verdade, os diagnósticos que a gente tem hoje em dia é um iceberg. A gente conhece a ponta, então os diagnósticos que a gente tem é a ponta do iceberg. Tudo que está embaixo ali da água são o número de pacientes que nós não temos o diagnóstico e que é esse o objetivo que a Leonor estava comentando aqui, que é o que a gente quer diagnosticar para conseguir tratar. A hepatite C, o tratamento mudou radicalmente nesses últimos anos. Avançou nos últimos 6, 7, 8 anos. Antigamente o tratamento era com interferon, que eram medicações injetáveis com muitos efeitos colaterais e que a taxa de resposta era baixa, 35%, 40%, 45%. E hoje o tratamento que a gente tem é um tratamento via oral, com baixíssimos efeitos colaterais e com uma taxa de resposta de mais de 95% dos casos. Então, não tem o porquê hoje em dia não tratar a hepatite C, né? Com certeza. A gente está quase se encaminhando para a reta final do nosso programa e eu gostaria de saber, a gente está no Julho Amarelo. Quais são as ações que Caxias do Sul está fazendo, vai fazer ao longo deste mês de conscientização, além de todas que vocês já fazem ao longo de todo o ano, mas a gente ressalta essa aqui de julho. Quais são ações para quem está nos acompanhando que pode seguir, pode ter mais informações sobre o assunto? Então, a gente tem os centros, as UBSs, e a gente tem o centro de testagem, que é no CES, que é ali na Sinimbu, do lado do Camelô, no primeiro andar, que funciona das 7 da manhã às 3 da tarde, sem fechar ao meio-dia, que é a testagem gratuita. A pessoa passa lá, eu vim fazer o teste da hepatite. Ela vai fazer o teste, em 20 minutos ela vai ter o resultado, se ela tem ou não, e aí a gente já consegue fazer esse diagnóstico. A parte disso, a gente vai ter inserções na imprensa, né, de publicidade, de divulgação mesmo, focando na testagem. Porque o resto a gente tem. A gente precisa que o paciente chegue até a gente. Ele chegando até a gente, dali para frente a gente consegue agir. Todo o tratamento, volto a repetir, SUS não precisa comprar remédio. Não precisa comprar medicamento para tratar hepatite C, até porque não vai achar isso na farmácia fácil, né? São medicamentos controlados, tu não vai encontrar. Mas o SUS a gente tem e tem pronta entrega. Então, hoje é basicamente confirmar o diagnóstico, na consulta já sai com a receita, toma o remédio, 12 semanas, mais 12 semanas a gente descobre se está curado ou não. Então, em 6 meses a pessoa já teve o diagnóstico, já se assustou, já sofreu, já tratou, já curou, já resolveu. Doutora Renata, importante, né? Vocês disseram ao longo de todo o programa, não tem um sintoma visível, por isso a testagem. Não estou sentindo nada, mas mesmo assim vai. Exatamente. E além do CES, que a Leonora comentou, né, que é o nosso centro especializado em saúde, na infectologia, nas UBSs
está disponível esse teste rápido. Então, todas as UBSs, o paciente é só chegar lá e dizer, eu quero fazer o teste rápido das hepatites. É um teste que te dá informação em relação à hepatite B, à hepatite C, ao HIV e ao sífilis. Tudo com uma simples picada no dedo, né? E em 15, 20 minutos já sai o resultado. Então, é muito importante, mesmo o paciente não tendo sintomas, ele fazer esse teste e no momento que se diagnostica, ele vai ser encaminhado lá no nosso ambulatório de hepatites e a gente vai fazer todo o tratamento e o acompanhamento do paciente. Certo. Muito obrigada, doutoras, pela presença de vocês hoje aqui no nosso Caxias Conversa, falando sobre um tema tão importante como esse. Sucesso a cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente rebater, né? E falar muito nesse assunto, porque eu acho que a informação nunca é demais e a gente precisa, porque tem solução. Sem dúvida. Exatamente. Muito obrigada. Foi um prazer a gente estar aqui falando desse tema super importante, né, para toda a população. Este foi o Caxias Conversa, falando sobre saúde. Neste episódio, falando sobre hepatites virais. Nós conversamos com as médicas Leonora Piccoli e também Renata Fedrici, elas que são gastroenterologistas, especialistas em hepatologias e trabalham no ambulatório de hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde. Eu quero agradecer a companhia de você aqui neste podcast de hoje e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!